Você pode estar sabotando sua própria saúde sem nem perceber. Enquanto todos falam sobre cortar o sal da alimentação, poucos sabem que existem vilões ainda mais perigosos à espreita, atacando silenciosamente o coração. E o pior, muitos desses alimentos fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas e são vendidos como opções inofensivas ou até saudáveis. Mas a verdade é bem diferente. O que você coloca no prato pode estar abrindo caminho para pressão alta, entupimento das artérias e até infartos súbitos. O grande erro? Acreditar que esses problemas só acontecem com quem já está doente ou tem histórico na família. A realidade é que o coração vai acumulando pequenos danos ao longo dos anos. E quando os sintomas aparecem, pode ser tarde demais. Mas e se você pudesse identificar esses alimentos antes que eles comprometam sua saúde? Hoje você vai descobrir os 10 piores alimentos para o coração, que podem estar encurtando sua vida sem que você perceba. Alguns são até vendidos como naturais, mas escondem armadilhas que inflamam as artérias e sabotam sua saúde. Fique atento, porque o que vamos revelar agora pode mudar sua relação com a comida para sempre. Perigos escondidos. Muitos alimentos que parecem inofensivos escondem verdadeiras armadilhas para o coração. Enquanto todos culpam o sal pelo aumento da pressão arterial, há vilões ainda mais perigosos disfarçados no dia a dia. Conservantes, açúcares refinados e gorduras trans estão infiltrados nos pratos mais comuns, sabotando silenciosamente a saúde cardiovascular. O problema? Esses ingredientes passam despercebidos, tornando-se hábitos alimentares que, a longo prazo, podem custar caro. Imagine alguém que começa o dia com um café adoçado, almoça um lanche rápido e à noite se rende a um pacote de salgadinhos. Parece normal, mas essa rotina, repetida por anos, pode ser o início de problemas sérios, como hipertensão, acúmulo de gordura nas artérias e até insuficiência cardíaca. Não é à toa que doenças cardíacas lideram as estatísticas como uma das principais causas de morte no mundo. O coração não dá sinais óbvios de alerta até que a situação se agrave, e é aí que mora o perigo. Muitas vezes, os sintomas surgem apenas quando o estrago já foi feito, deixando pouco espaço para correção. É como se uma bomba relógio estivesse sendo armada dentro do corpo, sem que a pessoa se desse conta. E o pior, o grande responsável por isso pode estar no prato de jantar, no lanche da tarde ou na bebida que acompanha as refeições. Pequenos deslizes diários, quando acumulados, se transformam em um grande problema. Mas, se o perigo está escondido, como escapar dele? O primeiro passo é saber exatamente o que evitar. Afinal, informação é poder, e quem entende o que está consumindo tem o controle sobre sua saúde. Algumas escolhas parecem inofensivas, mas trazem consequências devastadoras. Por exemplo, aquele bacon crocante do café da manhã ou a salsicha do cachorro-quente podem conter substâncias que inflamam as artérias e aumentam os riscos de ataque cardíaco. E isso é só o começo. Carnes processadas. Bacon, presunto, salsicha e salame podem até parecer opções saborosas e práticas, mas escondem um perigo invisível: os conservantes químicos. Nitratos e nitritos são amplamente utilizados para preservar essas carnes, mas no organismo podem se transformar em compostos altamente prejudiciais, contribuindo para inflamações crônicas e endurecimento das artérias. Para quem consome esses produtos com frequência, o risco de desenvolver problemas cardiovasculares dispara. O pior, muitas pessoas nem imaginam o impacto desses ingredientes, já que os danos ocorrem de forma silenciosa e progressiva. Além dos conservantes, carnes processadas são verdadeiras bombas de gorduras saturadas e sódio, dois fatores que elevam o colesterol ruim, LDL, e a pressão arterial. Imagine alguém que, por anos, faz do presunto ou da salsicha um item fixo no café da manhã e nos lanches. A cada mordida, o corpo acumula substâncias que vão estreitando as artérias e sobrecarregando o coração. O resultado? Um risco elevado de insuficiência cardíaca, derrames e até mesmo doenças degenerativas. E o mais assustador é que isso acontece sem sintomas visíveis, até que um dia a conta chega. Mas existe saída. Para reduzir o risco, uma boa alternativa é substituir as carnes processadas por opções mais naturais e ricas em proteínas magras, como frango sem pele, ovos caipiras e cortes frescos de carne vermelha sem aditivos.
E para quem não abre mão de um sabor defumado no prato, uma opção é temperar carnes com especiarias naturais, como páprica defumada, cúrcuma e alecrim, que não só dão um toque especial, mas também protegem a saúde cardiovascular. Mas essa ainda não é a pior ameaça. Alimentos fritos. Batatas fritas, nuggets de frango e salgadinhos empanados são irresistíveis, mas escondem um grande problema: as temidas gorduras trans e saturadas. Essas substâncias presentes nos óleos reutilizados e nas frituras de imersão aumentam a inflamação no organismo e bloqueiam as artérias ao longo do tempo. O efeito é devastador para o coração, elevando o risco de hipertensão, infarto e AVC. Para piorar, muitos desses alimentos também contêm um alto teor de sódio, intensificando ainda mais os danos à saúde cardiovascular. O grande problema dos alimentos fritos não está apenas na gordura, mas no processo de fritura em si. Quando um óleo é aquecido repetidamente, ele sofre alterações químicas que tornam a gordura ainda mais prejudicial. Sabe aquela crocância viciante das batatas fritas? Ela vem acompanhada de substâncias que podem acelerar o envelhecimento das células e até aumentar o risco de doenças crônicas. Para quem consome frituras regularmente, o resultado aparece na balança e, pior, nas artérias, que vão acumulando placas de gordura silenciosamente. Mas nem tudo está perdido. Quem ama um alimento crocante pode recorrer a alternativas mais saudáveis, como o uso da air fryer, que reduz drasticamente a quantidade de gordura sem perder a textura desejada. Outra opção é assar alimentos em forno convencional, utilizando temperos naturais para realçar o sabor. O problema é que, além das frituras, existe outro vilão ainda mais traiçoeiro que muitas pessoas ignoram completamente. Bebidas açucaradas, refrigerantes, energéticos e sucos industrializados parecem inofensivos, mas são verdadeiros sabotadores da saúde. Eles carregam quantidades absurdas de açúcar, que entram rapidamente na corrente sanguínea e provocam um pico de glicose. Isso força o pâncreas a produzir mais insulina, levando ao desgaste desse órgão vital e contribuindo para a resistência à insulina. Um caminho perigoso para o desenvolvimento da diabetes tipo 2. Além disso, o excesso de açúcar no sangue causa inflamações que, com o tempo, favorecem o entupimento das artérias e aumentam o risco de doenças cardíacas. O perigo não para por aí. Muitas dessas bebidas contêm xarope de milho rico em frutose, um adoçante ainda mais prejudicial que o açúcar comum. Esse ingrediente está diretamente ligado ao acúmulo de gordura visceral, aquela que se aloja entre os órgãos e aumenta significativamente o risco de infarto. Estudos mostram que o consumo frequente dessas bebidas altera o metabolismo e engana o cérebro, fazendo com que a pessoa sinta mais fome e consuma ainda mais calorias ao longo do dia. Ou seja, além de prejudicar o coração, elas contribuem para o ganho de peso e desregulam completamente o apetite. A boa notícia é que existem formas simples de escapar dessa armadilha. Trocar refrigerantes e sucos industrializados por água com gás e limão, chás naturais ou até mesmo água saborizada com frutas pode ser um grande passo para melhorar a saúde cardiovascular. Para quem sente dificuldade em abandonar essas bebidas, uma dica é ir reduzindo o consumo gradativamente e substituir pelo hábito de beber mais água ao longo do dia. Mas se engana quem pensa que o açúcar está presente apenas nas bebidas. O próximo vilão esconde ainda mais armadilhas. Doces e bolos industrializados. Bolos, biscoitos recheados e doces industrializados parecem apenas um agrado ao paladar, mas são carregados de açúcares refinados e gorduras trans, tornando-se verdadeiras bombas para o sistema cardiovascular. O açúcar em excesso no sangue provoca picos de glicose, forçando o pâncreas a liberar quantidades cada vez maiores de insulina. Com o tempo, essa sobrecarga pode levar à resistência à insulina, favorecendo o desenvolvimento da diabetes e contribuindo para inflamações que aceleram o entupimento das artérias. Além do açúcar, esses produtos são recheados de gorduras hidrogenadas, que aumentam o colesterol ruim, LDL, e reduzem o colesterol bom, HDL, favorecendo a formação de placas nas artérias. Para piorar, os conservantes e aditivos químicos presentes nesses doces podem desencadear inflamações silenciosas no organismo, prejudicando o funcionamento do coração e aumentando o risco de hipertensão.
O consumo frequente desses alimentos é como despejar combustível em uma fogueira. Os danos podem levar anos para aparecer, mas quando surgem, já causaram estragos irreversíveis. Mas não é preciso abrir mão dos doces completamente. Trocar bolos industrializados por versões caseiras feitas com farinhas integrais e adoçantes naturais, como mel ou xilitol, pode ser uma alternativa mais saudável. Frutas frescas, chocolates com alto teor de cacau e sobremesas preparadas em casa sem aditivos são ótimos substitutos. Afinal, a ideia não é viver sem prazer, mas sim evitar os excessos que lentamente sabotam a saúde. E se você acha que os doces são um problema, espere até conhecer outro grande vilão das dietas modernas. Fast food hambúrgueres, batatas fritas, pizzas e sanduíches prontos podem até parecer soluções rápidas e saborosas, mas escondem uma combinação perigosa de gorduras saturadas, sódio e carboidratos refinados. Esses ingredientes inflamam o organismo e aumentam o risco de doenças cardiovasculares silenciosamente. O consumo frequente de fast food leva ao acúmulo de gordura visceral, aquela que se aloja entre os órgãos e prejudica o funcionamento do coração. Com o tempo, isso pode resultar em hipertensão, aumento do colesterol ruim e até mesmo resistência à insulina. Outro problema grave do fast food é o excesso de sódio, utilizado para realçar o sabor e conservar os alimentos por mais tempo. Esse excesso sobrecarrega os rins e provoca a retenção de líquidos, o que faz a pressão arterial disparar. E não para por aí. Muitos desses alimentos contêm realçadores de sabor, como o glutamato monossódico, que além de viciar o paladar, pode provocar dores de cabeça e aumentar a compulsão alimentar. Não é à toa que quem consome fast food com frequência sente dificuldades para abandonar esse hábito, pois os ingredientes são formulados para criar dependência. Mas é possível fugir dessa armadilha sem abrir mão da praticidade. Preparar hambúrgueres caseiros com carne magra e pão integral, substituir batatas fritas por batatas assadas ou optar por refeições rápidas e nutritivas, como ovos mexidos com vegetais e frango grelhado, são boas alternativas. Pequenas trocas no dia a dia fazem uma grande diferença para a saúde do coração. E se engana quem pensa que apenas os salgados são vilões. Alguns doces podem ser ainda mais traiçoeiros. Chocolate ao leite e branco. Muitas pessoas acreditam que o chocolate é um alimento inofensivo, mas a verdade é que as versões ao leite e branco estão carregadas de açúcar e gorduras prejudiciais. Esses ingredientes elevam rapidamente os níveis de glicose no sangue, provocando picos de insulina que, a longo prazo, favorecem a resistência à insulina e aumentam o risco de diabetes. Além disso, o excesso de açúcar no organismo contribui para inflamações crônicas, o que pode afetar diretamente a saúde do coração, facilitando o acúmulo de placas de gordura nas artérias. Outro problema do chocolate ao leite e branco está nas gorduras saturadas e trans adicionadas à sua composição. Esses tipos de gordura aumentam o colesterol ruim, LDL, e reduzem o colesterol bom, HDL, criando um ambiente perfeito para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Muitos chocolates industrializados ainda contêm óleos hidrogenados, que são extremamente prejudiciais à circulação sanguínea. Para quem consome esses chocolates regularmente, o impacto pode ser devastador ao longo dos anos, levando a um metabolismo desregulado e ao ganho de peso excessivo. Mas isso não significa que é preciso abandonar o chocolate de vez. O chocolate amargo, com 70% ou mais de cacau, pode ser uma alternativa mais saudável, pois contém antioxidantes que ajudam a proteger o coração. Além disso, optar por versões sem açúcar ou adoçadas naturalmente pode reduzir o impacto negativo no organismo. Pequenas mudanças na alimentação fazem toda a diferença para a saúde cardiovascular. E falando em carboidratos perigosos, existe um outro alimento que muita gente consome diariamente sem imaginar os danos que ele pode causar: pães e massas refinadas. Pães brancos, massas feitas com farinha refinada e biscoitos parecem opções comuns e inofensivas, mas escondem um grande perigo para a saúde do coração. Esses alimentos possuem carboidratos de rápida absorção que elevam o açúcar no sangue rapidamente, causando picos de insulina e favorecendo o acúmulo de gordura visceral. Esse tipo de gordura se deposita ao redor dos órgãos, prejudicando seu funcionamento
e aumentando o risco de doenças cardiovasculares. O consumo frequente desses alimentos também pode levar à resistência à insulina, tornando o corpo mais vulnerável a diabetes tipo 2. Além do alto índice glicêmico, os pães e massas refinadas passam por processos industriais que removem grande parte das fibras e nutrientes. O resultado? Um alimento que sacia por pouco tempo e estimula ainda mais a fome, criando um ciclo vicioso de consumo exagerado. Sem fibras suficientes, a digestão se torna mais rápida e o impacto no metabolismo é maior. Para quem deseja manter a saúde cardiovascular, a substituição desses alimentos por versões integrais pode ajudar a equilibrar os níveis de açúcar no sangue e reduzir a inflamação no organismo. Uma boa estratégia para evitar os danos dos carboidratos refinados é optar por alternativas mais nutritivas, como pães integrais, massas de grão de bico ou até mesmo receitas caseiras feitas com farinhas menos processadas, como a de amêndoas ou de aveia. Além disso, combinar esses alimentos com fontes de proteína e gorduras saudáveis, como ovos, azeite de oliva e abacate, pode minimizar os efeitos negativos no organismo. Mas se você pensa que os carboidratos refinados são os únicos vilões silenciosos da alimentação, precisa conhecer outro grupo de alimentos que esconde ainda mais armadilhas. Laticínios integrais. Leite integral, queijos amarelos e creme de leite são alimentos que muitas pessoas consomem sem imaginar os riscos para o coração. Esses produtos são ricos em gordura saturada, que quando consumida em excesso eleva os níveis de colesterol ruim, LDL, no sangue. O grande problema? O colesterol ruim se acumula nas paredes das artérias, formando placas que dificultam a circulação e aumentam o risco de hipertensão, infarto e AVC. Isso acontece de forma silenciosa, sem sintomas imediatos, o que torna ainda mais perigoso para quem tem uma alimentação baseada nesses produtos. Além da gordura saturada, laticínios integrais também podem influenciar negativamente a pressão arterial. O excesso de cálcio presente nesses alimentos pode contribuir para o endurecimento das artérias, reduzindo sua flexibilidade e aumentando o risco de doenças cardiovasculares. Muitos queijos e produtos lácteos industrializados ainda contêm altos níveis de sódio, um fator que eleva ainda mais a pressão e sobrecarrega os rins. Para quem já enfrenta problemas de colesterol ou hipertensão, o consumo frequente desses alimentos pode acelerar o desenvolvimento de complicações graves. Mas calma, isso não significa que todos os laticínios devem ser eliminados da alimentação. Versões desnatadas ou sem lactose podem ser alternativas melhores, assim como o consumo moderado de queijos brancos e iogurtes naturais. Além disso, substituir o leite integral por bebidas vegetais, como leite de amêndoas ou aveia, pode ser uma forma de reduzir a ingestão de gorduras saturadas sem abrir mão de sabor e nutrientes. O problema é que, além dos laticínios, existe outro alimento comum que pode ser ainda mais traiçoeiro para o coração: pipoca de micro-ondas com manteiga. A pipoca por si só pode até ser um lanche saudável, mas a versão de micro-ondas com manteiga é um verdadeiro perigo disfarçado. Esses pacotinhos prontos contêm uma combinação de gorduras trans e aromatizantes artificiais que, ao longo do tempo, inflamam o organismo e prejudicam a saúde cardiovascular. O grande problema é que as gorduras trans são conhecidas por elevar o colesterol ruim, LDL, e reduzir o colesterol bom, HDL, tornando as artérias mais rígidas e dificultando a circulação sanguínea. Para quem consome esse tipo de pipoca regularmente, o risco de desenvolver doenças cardíacas e hipertensão aumenta consideravelmente. Outro perigo está no revestimento interno do próprio saquinho da pipoca de micro-ondas. Esse material contém substâncias químicas chamadas PMFOAs, ácidos perfluoroalquil, que, ao serem aquecidas, podem liberar toxinas prejudiciais para o corpo. Essas substâncias estão associadas a problemas no fígado, alterações hormonais e inflamações crônicas que afetam diretamente a saúde do coração. Além disso, muitos desses produtos industrializados são carregados de sódio, o que pode levar à retenção de líquidos e ao aumento da pressão arterial sem que a pessoa perceba. A boa notícia é que existe uma alternativa simples e muito mais saudável: preparar a pipoca de forma caseira.
Basta estourá-la no fogão com um pouco de óleo de coco ou azeite de oliva e temperá-la com ervas naturais, como orégano e páprica. Além de evitar as toxinas dos saquinhos industrializados, essa versão caseira preserva os antioxidantes presentes no milho, ajudando a proteger o coração. Mas se você acha que já viu de tudo quando o assunto é alimentação perigosa, espere até conhecer um alimento muito popular que pode ser ainda mais prejudicial: hambúrgueres industrializados. Os hambúrgueres prontos parecem uma opção rápida e saborosa, mas escondem um verdadeiro coquetel de ingredientes prejudiciais à saúde do coração. Muitas dessas versões industrializadas são feitas com carnes de baixa qualidade, repletas de conservantes, realçadores de sabor e gorduras saturadas. O problema? Essas substâncias aumentam o colesterol ruim, LDL, favorecem o acúmulo de placas nas artérias e elevam o risco de ataques cardíacos. Além disso, os aditivos químicos presentes nesses hambúrgueres podem causar inflamações silenciosas no corpo, agravando ainda mais o quadro cardiovascular. Outro fator preocupante é a presença excessiva de sódio, utilizado para prolongar a validade e realçar o sabor. Esse excesso sobrecarrega os rins, provoca retenção de líquidos e eleva a pressão arterial. Para quem consome hambúrgueres industrializados com frequência, o risco de hipertensão aumenta significativamente, tornando o coração mais vulnerável a insuficiências e arritmias. Além disso, os acompanhamentos típicos, como queijos processados e molhos industrializados, só pioram a situação, adicionando ainda mais gordura e calorias vazias à refeição. A solução? Substituir os hambúrgueres prontos por versões caseiras feitas com carnes magras, temperos naturais e pães integrais. Além de serem muito mais saudáveis, esses hambúrgueres oferecem um sabor autêntico e evitam os malefícios dos produtos ultraprocessados. E se a ideia é dar um toque extra de sabor, cogumelos, abacate e queijo cottage podem ser ótimos acompanhamentos. O importante é entender que pequenas mudanças na alimentação podem fazer uma grande diferença na saúde do coração. E o primeiro passo é reconhecer os verdadeiros vilões escondidos no dia a dia. Agora que você sabe que alguns alimentos aparentemente inofensivos podem estar sabotando seu coração, fica a questão: o que mais pode estar afetando sua saúde sem que você perceba? Porque a verdade é que o perigo não para por aqui. Se o que você come pode atacar seu coração, imagine o que certos alimentos estão fazendo com seus ossos, silenciosamente, todos os dias. O problema é que muita gente só percebe os sinais quando já está sofrendo com dores, fraqueza ou até mesmo ossos quebradiços. Mas existem 3 vilões que atacam sua estrutura óssea sem dar sinais visíveis. E se você não agir agora, pode ser tarde demais. Esses alimentos estão presentes na rotina de milhões de pessoas, e, ao longo do tempo, podem deixar seus ossos frágeis e vulneráveis a doenças sérias. Quer saber quais são? Então clique agora no próximo vídeo e descubra os 3 alimentos que estão destruindo seus ossos antes que seja tarde demais. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora para continuar recebendo conteúdos que podem literalmente salvar sua saúde.